Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou Fábio Eltz, da Integração, Escola de Negócios. Eu sou Head de Liderança, o Edson também é Head lá. O Edson Herrero, que é o consultor que vai nos ajudar hoje a refletir um pouco, a pensar um pouco sobre as convivências que as pessoas têm, tanto no trabalho como em casa, nesse momento principalmente, né? Ele vai trazer alguma base de conhecimento para que a gente entenda melhor por que convive dessa forma e por que faz o que faz, né? Então, Edson, bom encontro e agora está com você. Ok, obrigado, Fábio. Bom dia, pessoal. Bom dia quem está aí do outro lado, em vários locais, vários lugares. O tema home office não é um tema, a rigor, novo para a gente, não é? A gente já convive com ele há algum tempo, sobretudo nas grandes cidades, grandes capitais, já era uma prática conhecida em razão da mobilidade, da estrutura da cidade, tudo é muito difícil, tudo é muito precário, não é? Marcar reunião, encontrar com alguém, se deslocar, tem rodízio, uma série de coisas, né? De alguma maneira a gente já vinha aprendendo a lidar com isso. Quero só trazer um exemplo de como isso foi abreviado, né? Como isso ganhou notoriedade nesses tempos de pandemia. Antes da gente ir para o isolamento, eu falo do início de março, mais ou menos, eu estava num cliente nosso fazendo um levantamento de um diagnóstico para gerar um programa de desenvolvimento para esse cliente. É um cliente da área de serviço, de saúde, e entrevistando um dos diretores, ele falou da incrível dificuldade de mudar o modelo mental das pessoas para digitalizar tudo, para entrar nesse universo dinâmico de uma proposta mais digital, de uma proposta menos presencial no que eles fazem, no negócio fim deles. E ele dizia isso como um grande desafio dele, né? Sendo diretor de uma área gigante, de uma área técnica do segmento de saúde, de como as pessoas resistiam muito e a todo momento em ser partidário dessa ideia. Bom, com isso que está acontecendo, agora, que nos pegou num susto, a gente obrigatoriamente passou a conviver com isso. Houve uma aceleração de tudo que era algo num futuro de curto ou médio prazo, passou a ser uma coisa quase que obrigatória, um comportamento a fórceps de todos nós, de todas as empresas, organizações. Naquilo que é possível, evidentemente. Alguns setores que não tem como fazer home office, né? O nosso setor lá na integração é um setor que é possível fazer, mas segmentos vitais que a gente vê por aí no mercado hoje não conseguem fazer isso. Bem, o que isso traz de ganhos pessoais? Como é que isso mexe com o nosso psiquismo? Como é que a gente tira lições disso? Eu já vi uma infinidade de matérias sobre isso nos últimos dias, desde que a gente começou a ficar isolados. E como profissional também de saúde mental, né, como psicólogo, eu fico imaginando como é que a gente vai sair disso, melhores, piores, o que a gente vai agregar, como é que a gente vai lidar daqui para frente com relações pessoais e interpessoais quando a gente encontrar de novo os colegas, os clientes, os parceiros de negócios, os players, ao vivo e em cores. Não é possível que a gente saia disso sem nenhum aprendizado, né? Então, uma coisa que me chama bastante atenção, primeiro, neste momento que vivemos, é uma contribuição cidadã inequívoca. Acredite você ou não no isolamento, né? Se você tem esta ou aquela opinião sobre se o isolamento contribui ou não, a gente tem uma vertente incrível sobre isso, tem opiniões divergentes sobre isso no Estado, no Brasil, no planeta, mas ainda assim eu encaro como uma atitude cidadã, ou seja, eu não sei se eu estou infectado, então como é que eu saio na rua a qualquer hora, a qualquer momento, me relacionando com as pessoas? É uma questão ética de princípio
que eu devo evitar fazer, né, para preservar a minha pessoa e de outras pessoas também. E num segundo momento, quando a gente está falando do convívio em home office, a gente não está apenas falando de um modus operandi de um trabalho, que antes era numa estação de trabalho, numa sala fechado ou num ambiente aberto, como é muito comum hoje nas organizações, mas de um modelo de trabalho completamente diferente, que tem variáveis completamente diferentes do mundo corporativo, não é? Guardadas as proporções, ainda que você seja exímio planejador, organizador, disciplinado, etc, 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 é quase que automático você ter mais distrações no mundo familiar, né? Sobretudo se você tem família perto. Se você não mora sozinho, mas tem mulher, filhos, esposa, marido, filhos, crianças pequenas que estão em casa porque não podem ir para a escola, pai ou mãe, irmãos, essa dinâmica familiar, essa psicodinâmica familiar pode comprometer muito o teu resultado, teu desempenho, as tuas entregas, tudo aquilo que você tem que fazer, entregar, etc. Então, haja disciplina, que é um fator que a gente fala muito, a gente explora muito num programa aberto que a gente tem na integração, chamado Administração do Tempo e Prioridades. Se já não é fácil fazer isto, ter este controle, essa disciplina, num ambiente hierarquizado, que é a organização, medido, apropriado para concentração, nem tanto, né, porque a gente trabalha em ambientes abertos agora. Ontem eu falava disso numa aula ao vivo de administração do tempo. Eu já fui a clientes nossos que o caos da desconcentração é tão grande porque a gente passou a trabalhar em ambientes abertos, né, para economizar espaço físico, para você ter proximidade com o teu parceiro de trabalho, que outro dia eu fui num cliente nosso, próximo da integração, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, e era uma startup, a situação era tão grave de interrupção a todo momento e de falta de concentração que eles adotaram algo similar ao totem de churrascaria, de um lado verde e de um lado vermelho. Então, no canto da estação de trabalho fica um totem. Se está colocado do lado vermelho, não me atrapalha. Estou concentrado, não posso perder a minha concentração. Se está do lado verde, pode interagir comigo. E pasme, outro dia eu fui a um cliente que o código é um outro. Na verdade, é um combinado com todos aqueles que trabalham ali em volta, né? E eu estou falando do ambiente corporativo, ainda não estou falando do home office. Se o sujeito tiver com os 2 fones de ouvido, significa que ninguém pode interagir com ele, porque ele está altamente concentrado. Se ele tiver só com um fone de ouvido e outra orelha livre, pode interagir com ele, mas não muito. É só um recado, só uma passada perto ali do colega, olha, aquele assunto, aquele e-mail, aquela reunião e tal. E se o fone de ouvido estiver largado no pescoço, sobre os ombros, então você pode interagir. É o caos isso, né? Edson, então, isso já é um pouco de combinações de convivência, né? De convivência, exatamente. Fazendo alguma... Para conviver com mais de uma pessoa, tem que combinar alguma coisa. É tem estranho, que fazer combinados. Sem dúvida nenhuma. Se não tem combinado, não funciona, né? Não há contrato que resista, não há lista que resista e tal. Agora, o ambiente corporativo, ele prescinde dessas coisas, né? De ordem, disciplina, organização, respeito ao outro. É um ambiente mais cartesiano, por mais livre que seja, tá? Então, não é muito difícil a gente conseguir esses combinados, avisar todo mundo, trazer um formato que tem essa proposta. Muito embora a gente veja pessoas sendo atravessadas o tempo inteiro. Eu mesmo, às vezes, estou numa sala de reunião e essa sala de reunião é invadida, né? E tem a placa lá fora da porta avisando o que está acontecendo, o horário, etc. e tal. Mas isso é bem menos. No mundo privado, nas nossas casas, tem um componente que atravessa esse plano mais cartesiano, mais objetivo, mais pragmático,
e, portanto, menos hierárquico, que é afeto. Eu estou ali com as pessoas que eu escolhi viver, conviver, com filhos, com irmão, com pai, com mãe. Então, é um ambiente emocionalmente mais devassado. As pessoas invadem mais esse espaço aéreo em razão da questão do afeto. Então, o poder de concentração diminui muito. Fora todas as outras distrações, evidentemente, né? A TV perto, Netflix, a geladeira, etc, etc, etc. Né? Traz bem menos disciplina, menos organização. Então, o ponto de atenção, quando a gente fala de home office, é a produtividade, a disciplina, que a gente é muito falho mesmo, nós latinos, passionais que somos, e isso não é uma causa só do brasileiro, a gente é muito mais ar livre, muito mais distraído com tudo. Eu vejo por aí nas empresas que eu vou, não é, falar sobre esse tema, qualquer coisa estimula, qualquer coisa desvia. Você pega as civilizações como japoneses, alemães e outros nórdicos, que tais, o poder de concentração é muito maior. Né? Eu, aliás, tenho uma tese em relação a isso, tá? A gente aqui vive nos trópicos, calor, essa exuberância, mesmo em São Paulo, onde você só tem muito prédio, muito asfalto, um dia ensolarado é lindo, né? Para não falar de outras regiões que têm mais recursos naturais. Então, o sol, o calor, o tempo inteiro, isso acaba dando para a gente uma vontade incrível de sair à rua, de se expor. Em países mais frios, é claro que você tem um comportamento diferente, é mais de confinamento, mais de ficar lendo um livro, apreciando um filme, estar com as pessoas. São modelos mentais diferentes que impõem um ritmo biológico até diferente para determinadas civilizações, pessoas, a maneira como eu lido com exposição, distração e concentração. Afora isso, o que a gente pode dizer sobre o trabalho em home office, né? Até aqui a gente trouxe um aspecto técnico, pragmático de como lidar com isso, tem as relações de afeto que a gente começa a experimentar e que isso é uma coisa bastante nova. Né? O home office não é uma coisa nova, mas o que a gente começa a experimentar do ponto de vista emocional, né, de lidar, de conviver com aquelas pessoas diuturnamente, que é uma coisa que se perdeu, né? As pessoas se encontram por algumas horas em casa, apenas, e isso geralmente é à noite, né? Eu vou dar um exemplo bem prático disso. Eu sou de uma geração que mãe ficava em casa, era um modelo familiar da época, né? Todos os meus colegas de rua tinham mães em casa e pais que trabalhavam. Esse era o modelo, tá? Eu tenho 58 anos de idade, então eu fui criado com mãe 24 horas por dia em casa. Capitaneava tudo, de um machucado no joelho até boletim escolar, pediatra, a roupa, tudo era capitaneado pelas matriarcas. Os pais da época não eram incomodados com quase nada, né? Eram provedores, tinham que trabalhar, ter saúde, trazer grana para casa e fazer a família funcionar, tá? Esse modelo ruiu. As mulheres foram para o mercado de trabalho e no Brasil já foram tarde, né? Hoje ocupam postos de liderança, são incríveis, notáveis no que fazem. Então, pai e mãe estão fora o tempo inteiro. A criança acorda ou com uma avó, ou com um avô, uma tia, uma cuidadora, ou já acorda na escola. Né? Nas primeiras horas do dia, a criança já acorda dentro de uma escolinha e só há um encontro à noite. Então, o que a gente está aprendendo agora é conviver mais diuturnamente com pessoas que a gente não convivia. Aliás, a gente convive muito mais com pessoas do trabalho do que com o da família. Né? Então, esse é um exercício de gestão, né? Se você pensar num casal que tem um filho, 2, 3 filhos, é um exercício de gestão razoável, né? Aliás, quando eu falo disso em liderança, liderança situacional, nos programas de liderança que a gente tem na integração, eu gosto muito de trazer este paralelo, não é? Como é que a gente faz gestão de filhos e como é que a gente faz gestão de colaboradores? Guardadas as proporções, não há muita diferença.
né? O que eu pretendo com filhos? Criá-los, educá-los, transmitir um legado moral, material, espiritual, e aí depende da sua crença, você vai transmitir uma série de coisas. Para que quando ele atinja a vida adulta, você tenha deixado, formado alguém, a sua imagem, semelhança, deixou um legado, e você sai dessa história de vida com seu papel cumprido. Essa jornada não é fácil, porque é uma gestão que não tem fim, ok? Ela não termina. Ela é por um período indeterminado. Outros tipos de gestão a gente interrompe. Gestão do colaborador, eu interrompo. Né? Sexta-feira, às 5 da tarde, ou melhor, na segunda-feira, no início do dia, dizem os especialistas que é melhor, para não estragar o final de semana do sujeito, eu desligo a pessoa. Né? Só que aí eu abro o processo seletivo, eu tenho que desenvolver, treinar, aprimorar, deixar alguém pronto na cola dessa pessoa. Isso dura tempo. Abrir processo seletivo custa dinheiro, desenvolver custa mais dinheiro, esperar o novo dar resultado custa mais dinheiro. E demitir também custa dinheiro. Então, o esforço sempre é o da gestão. E na família, não é diferente. Né? Se eu coloquei alguém no planeta, no mundo, né? E tenho o papel de fazer gestão da educação, de princípios, de ética, de valores, e devo, é do meu papel, esse é um papel nobre. Né? Então, o que a gente está vendo agora? Pessoas que nunca tiveram oportunidade, por necessidade imperiosa, de carreira, visibilidade, se sustentar, trabalhar incansavelmente, os casais, né, trabalhando incansavelmente, manter padrão de vida, manter criança na escola, comprar roupa, supermercado, tudo isso, foram para o mercado de trabalho. E só encontra criança à noite. Né? Uma criança que fica na escolinha o dia inteiro, um dos dois passa à tarde, pega, leva de volta, e o que sobra para fazer à noite? Não sobra muita coisa. Né? É ver como é que está o material da escola, se está bem de saúde, ler o diário de bordo que a escola colocou na mochila, se não teve febre, se não bateu, se não quebrou, se não se machucou, um banho, dormir e amanhã é outro dia. Esse é o funcionamento que mudou muito nesses tempos de pandemia. Agora eu me vejo em casa tendo de dividir a atenção para o meu trabalho e, não obstante, para fazer gestão das crianças, né? E do próprio relacionamento do casal, se é um casal que tem filhos. Se eu sou solteiro, moro com os meus pais, fazer gestão desses relacionamentos. E uma coisa que a gente deve prestar atenção é que as relações dentro do universo familiar, elas são muito diferentes das relações que a gente mantém no trabalho. Né? Eu gosto muito das pessoas com as quais eu trabalho. O Fábio, que está aqui com a gente, por exemplo, somos parceiros, almoçamos juntos. A Meg, que provavelmente é outra head, está aqui nos assistindo e tal. Eu gosto dessas pessoas, tenho carinho por elas, mas eu não as amo. É diferente. Tá? Eu não escolhi estar com elas. É diferente do seio da família. Na família, eu escolhi estar com aquelas pessoas. É um exercício muito difícil, porque em razão do amor, em razão de que eu gosto, quis e escolhi estar com aquela pessoa, as pessoas invadem um espaço aéreo, às vezes proibido e difícil, não é? Porque sabe que tem a garantia do afeto, do amor, não é? Do perdão. No fim, tudo acaba em pizza, num abraço, num churrasco, num almoço de domingo, as pessoas choram, se perdoam e tudo volta ao normal. Esta garantia a gente não tem muito no mundo corporativo. A gente tem algumas competências que regulam relacionamentos interpessoais, inclusive. Eu já vi isso configurar, por exemplo, em compliance, que as pessoas devem se respeitar, delimitar os seus espaços no relacionamento, não invadir o espaço aéreo do outro. Né? Eu gosto do termo voadora. Não dá voadora em ninguém durante uma reunião, porque horas depois você vai precisar daquela pessoa. É uma relação de trabalho. Nós trabalhamos sistemicamente, quase que impossível que você não vai precisar de alguém que você se indispôs horas antes. Né? E aí alguém vai te fritar, vai te cozinhar, vai te colocar em banho-maria. No mundo
do home office, onde a gente tem uma relação de afeto, a gente tem experimentado agora, nesses tempos de pandemia, sentimentos que a gente ainda não havia despertado para eles. Então, Edson, só para comentar, antes que ok. você abra um pouco os sentimentos, eu Uhum. acho que a intensidade da convivência, do afeto aumentou. Eu Sim. escolhi a pessoa, mas não para conviver 24 horas por dia, né? E agora Exatamente. tem que conviver todo mundo na mesma dinâmica. Então, acho que a É, intensidade é mais forte, né? E é, outra coisa também, ninguém está num estado de espírito tranquilo. Está todo mundo psicologicamente com tenso. receio, com medo. Então, esse afeto ou é muito forte ou não consegue segurar. Me explica um É. pouco isso. Então, a gente chama isso, tanto no mundo corporativo como na família, porque são grupos, são pessoas se relacionando. A gente chama isso de psicodinâmica. Isso tanto existe no mundo do trabalho, que é como as pessoas se relacionam, como existe num grupo familiar onde há afeto, né? Quem tiver interesse de ler sobre isso, leia o Papa da psicodinâmica no trabalho, por exemplo, que é Christophe Dejours, é um francês, tá? Ele fala muito sobre isso. E como, às vezes, essas relações mal encaminhadas, mal direcionadas, nos tornam doentes no mundo corporativo. Mas no âmbito familiar, também. Em casa também há uma psicodinâmica. Então, isso que o Fábio sinalizou é notório. Se eu convivia menos e passei a conviver mais, com filhos, a mulher, o marido, coisas que eu não via, que passavam desapercebidas, que eu não ligava, que eu deletava, que eu punha no off, fazia questão de não ouvir para não arranjar uma encrenca, um episódio dramático ali, agora eu estou refém dessa sorte de problemas. Então, haja afeto, haja empatia, que é uma das determinantes da inteligência emocional, por exemplo, se colocar no lugar do outro. Né? Edson, a gente tem uma pergunta que tem a ver com isso. A Ok, gente só vai ampliar a tua explicação. A ok. Silmar está dizendo que é uma loucura, coitado dos amigos que têm filhos gêmeos em casa, né? Ela diz que tem ouvido sobre a dificuldade de conviver, principalmente pessoal que tem filhos, serviços domésticos, trabalho contínuo, reuniões, essas coisas todas. Qual a tua orientação para os pais? Ela está pedindo uma ajuda aí. Qual a tua orientação para os pais sobre isso? Para os pais que estão com a criança dentro de casa, Isso. Como lidar com esses filhos? O que fazer? olha só, tem que ter uma escala de revezamento, é contrato, não tem outro jeito, né? Se os pais trabalham, mamãe e papai trabalham, e tem 2, 3 crianças, né? Ontem eu recebi um vídeo pelo WhatsApp, acho que o Fábio deve ter visto também, acho que foi o Fábio que mandou para mim. Isso, fui eu. Era um chinês, um japonês com 2 menininhas Gêmeas. gêmeas, né? É. E o vídeo deve ter uns 5 minutos, né, Fábio? Eu acho, 5, 7 minutos. Em todas as intervenções que houve necessidade de fazê-las, porque as crianças estavam se degladiando, brigando, se machucando por um brinquedo, por alguma coisa, apareceu só o pai para fazer a negociação, né? Separar, dar briga, dar uma bronca, enfim. Então, esse é um bom exemplo para a gente pensar no seguinte: na nossa sociedade, na nossa cultura, quase sempre esse papel é da mulher. Né? E é uma pena que seja assim, porque a gestão é dos dois. Né? Eu não posso. Isso de fazer gestão única, unilateral, isso era no meu modelo familiar. Minha mãe capitaneava tudo, meu pai não tomava contato com absolutamente nada, era liberado disto. Né? Os tempos mudaram, as mulheres não toleram mais isso. Então, a briga da criança, a louça, a comida, ou se vai chamar comida, isso tem que ser compartilhado. A gente não vive mais tempos onde só um é sobrecarregado, mas ainda é. Tá? Então, de novo, a questão do contrato. Você trabalha, tem sua carreira, está em home office. Eu também. E tem 2 crianças, ou 3. Tem um cachorro, tem despesa, tem que arrumar, tem que limpar, tem que fazer a casa funcionar. Como é que a gente lida com isso?
não é? Nós temos que fazer contrato. Quando eu falo contrato, é sentar, conversar, escrever, não precisa digitar nem nada, pode ser uma folha A4, um pedaço de papel de pão, mas é um combinado que ninguém vai estragar. E vai para a porta da geladeira. Na porta da geladeira. Né? E cada vez que isso, de alguma maneira, for traído, dissolvido, esquecido, tem que ter uma nova DR. Aliás, o nome é apropriado. Né? Em casa a gente faz DR e no mundo corporativo a gente dá feedback. Né? Mas eu gosto mais do termo DR, acho bem apropriado. Então, se não tiver essa predisposição de ir para a DR e fazer um novo desenho, podem ter certeza, a gente não vai passar por esse período de pandemia com um novo aprendizado. A gente vai sair piores do que nós entramos. Tá? Mais alguma pergunta por aí? Não, era isso, realmente. O que fazer? Essas combinações são bem difíceis, né? Porque, às vezes, como a Silmar citou, crianças de 2 anos, é difícil combinar. Daí eu preciso, né? O que fazer? Alguém fica lá no quarto com elas, enquanto eu falo aqui. Aliado a tudo isso, as crianças também têm aula agora, têm tido aula. Então, nesses momentos, é uma dinâmica, uma psicodinâmica bem complexa, né? Eu tenho uma vizinha aqui, eu moro em prédio, tenho uma vizinha aqui em cima, né? No andar de cima, no 14º andar, que a menina tem 9 anos. Ela tem horário para acordar agora no recolhimento. Porque tem um aplicativo da escola que chama, que toca, e eles começam a derrubar ações para a criança. É o inglês, é a atividade física, é uma questão de matemática, de ciências. Ela fica fazendo coisas o dia inteiro. A mãe já mandou um print para mim das atividades dela. Então, ninguém escapa disso. Para manter a rotina, provavelmente. Para manter a rotina. E para não emborrecer, para se atualizar e para não perder o time biológico, inclusive. Acordar, ter um compromisso. Né? De uma certa forma, isso alivia os pais. Também. Porque a escola meio que administra a criança. Se a escola tiver que administrar, deixar 100% para os pais, seria mais complicado também, né? Outro dia eu conversei com um cliente nosso e por imagem, né? E era uma reunião, era um call e a gente fez com imagem sobre uma ferramenta de assessment, o nosso Big Five, e eu notei que o layout de onde a pessoa estava era muito diferente, né? E aí eu, em algum momento da conversa com esse cliente, eu me senti à vontade de perguntar, falei, olha, eu aqui, Edson, tem paredes em volta de mim, mas me parece que você está num ambiente diferente. Aí, o que é isso? Ele falou assim, é o meu carro. Eu falei, carro? Como assim? Eu falei, eu não consigo fazer nada lá dentro de casa. Eu desço aqui na garagem. Sério? E eu estou no carro. O celular... É uma boa ideia, é uma dica. Isso funciona como uma dica. Quando o clima está muito tenso, vá para o carro. Liga o ar-condicionado. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim... Ninguém ainda te abordou no prédio, esse cara desce, entra no carro e não sai com o carro, né? Fica 40 minutos, 1 hora dentro do carro, depois sai do carro e volta para o apartamento. Então a gente tem visto coisas assim, porque se está indo para o carro é porque de alguma maneira algo não contribuiu para a concentração dele, o contrato não funcionou, né? É o momento agora de negociar muito ganha-ganha, né? De baixar a guarda, né? De ser um pouco mais humilde, que é uma coisa que eu quero falar daqui a pouco agora, de algumas virtudes humanas que não são competências. Tá? Não tem. Agora é a hora. Deixa um pouco essas competências de lado, só para a hora do call, a reunião com o teu cliente lá tal, mas agora é a hora de trazer algumas virtudes humanas que são a base dos valores, da ética, de uma série de coisas que também margeiam as nossas competências. Então, humildade, gratidão, boa-fé, né? Olhar para isso e ver, a gente está num momento difícil, né? Todo mundo tentando, de alguma maneira, produzir algo, vivemos num grupo e a gente não pode sair dessa história com uma psicodinâmica estragada, que ao invés de a gente sair melhores, né?
a gente saia doentes, enlouquecidos para a retomada, porque a retomada vai acontecer. Não é? Isso não vai durar eternamente, as guerras não duraram eternamente. Um ponto de lucidez talvez seja quando a temperatura atinge um nível máximo, dá um tempo. Realmente, vai para a garagem, vai lavar roupa, vai para a varanda, quem tem varanda. Eu acho que você tem que saber quando está no seu limite e dar uma parada aí, porque vai acontecer esse momento de tensão. Em alguma situação vai acontecer. Em algum momento vai estressar. Então, haja resiliência, né? Claro. Praticar isso, que é tão cobrado no mundo corporativo e que a gente, a duras penas, faz caminhar, mas tentar trazer isso para a realidade familiar. Porque, como eu disse, como a gente tem a garantia do afeto daquelas pessoas, a gente exagera no tom. Não é? Eu percebo muito nos colegas que clinicam, mais do que eu já cliniquei, como as pessoas são vorazes quando tem afeto envolvido. Elas acreditam que a moeda afeto segura qualquer diferença. E agora, isso exaure, isso cansa, né? Isso magoa, isso afeta a qualidade dos sentimentos. Então, é algo que a gente agora tem que olhar com mais critério, porque você sai de manhã, a esposa sai, o marido sai, as crianças cada uma para uma escola, ou juntas na mesma escola, e só encontra à noite. A margem de conflito é bem menor, né? Quase que não há gestão do relacionamento. Eu conheço pessoas que mal se falam à noite, né? Porque tem a jornada da noite, tem a comida, roupa para lavar, criança para fazer lição, é só na operação, não tem troca de valor, ninguém fala de como é viver nessa família, isso não existe, né? Essa experiência talvez seja como viajar. Você se dá bem quando vai viajar junto. Pois é. Muda ambiente, muda fuso horário, muda tudo isso, a tendência é ter um pouco mais de conflitos aí, né? Porque você convive diuturnamente e começa a enxergar coisas que antes não enxergava, não percebia, né? O dia a dia acontecendo, as pessoas com as suas queixas, as suas marcadas diferenças, apesar de eu ter escolhido aquela pessoa para viver, né? A gente tem diferenças e elas ficam muito marcantes quando esse convívio é dioturno. Repito, no mundo do trabalho, elas também existem, mas as pessoas se pautam mais, pelo menos é o que eu percebo. Tá? E esse pautar no mundo corporativo, ele de todo não é legal. Ele é legal do ponto de vista da convivência. Tá? Mas você tem um exército de pessoas doentes, deprimidas, ganham peso, perdem peso. Tem gente com 28 anos tomando remédio para pressão alta. Isso é um massacre, né? Que hoje a gente conhece tudo isso como as doenças do mundo do trabalho, né? Catalogadas já pela OMS. Antigamente a gente tinha problemas ergonômicos. Hoje a gente tem problemas aqui que disparam o que a gente chama de psicossomatização. Freud chamaria de histeria, não é? Que era um termo aplicado tão somente às mulheres, quando ele clinicava com mulheres. Mas hoje a gente conhece como psicossomatização e atinge homens e mulheres. Não é? Eu estava num cliente nosso há 5, 6 meses, sistema financeiro, em sala de aula tinha uma menina, 15 dias de alta de infarto, 23 anos de idade. Né? Ela compartilhou isso em sala. Como que uma pessoa aos 23 anos de idade infarta no local de trabalho? Né? Voltou do almoço, sentiu-se mal, enjoo, braço formigando e caiu sobre o teclado. Não é? Por que uma pessoa infarta aos 23 anos? Tem um histórico aí para trás. Não é? Claro, coisas pessoais, problemas pessoais, provavelmente muito do mundo do trabalho. É uma pena que estejamos vivendo assim. E agora, nesse momento de pandemia, associado a isso, a gente vê, às vezes, as relações pessoais e interpessoais numa psicodinâmica perigosa, tumultuando uma coisa que a gente já vive no universo do trabalho. Ou seja, agora a gente tem 2 componentes.
Edson, mas eu tenho uma dúvida, né? Aham. Antes disso, só quero dizer que o José Gentil está dizendo que é muito legal essa dica dos contratos e combinações, né? O Não precisa nem Nunes. testemunha nem em cartório, tá, gente? Mas é Um legal. abraço, Nunes. Mas eu tenho uma ideia, uma questão que eu acho bem legal. Aham. Será que não vai ficar mais humano depois disso tudo? Porque a gente está sendo sacudido e está É, tentando ser mais empático, compreensivo, lidar com família. Será que a gente não vai ficar mais tolerante, mais legal e pode pois amenizar é. um pouco esse clima? O que você acha? Eu espero que sim, né? Mas outro dia eu conversava com uma pessoa e eu, em algum momento, eu disse o seguinte: eu só espero que passados 15 dias, 20 dias, um mês, a gente não aperte o botão do modus operandi antigo, não é? E começa essa corrida maluca de novo, por tudo que a gente já fez de errado, insistindo em coisas erradas que a gente fez até aqui, e o vírus ficou na rabeira da história. Vai ser deprimente se isso acontecer. Se a gente sair disto e em prazo de 15 ou 20 dias o planeta volta a funcionar como sempre funcionou. Vai ser muito decepcionante. Por isso, a minha fala agora, pouco tempo antes, sobre as virtudes humanas. Né? Que resgate a gente faz de virtudes humanas como compaixão, gratidão, boa-fé, tudo isso que as empresas prescindem, né? Que estão nos códigos de conduta ética, manuais de conduta ética, e que isso, na verdade, elas não fazem parte do mundo corporativo. A gente as tem ou não desde o convívio familiar. É ali que elas nascem. Não é? Eu não tenho dúvida disso. Então, se eu formo bem um filho, se eu encaminho bem, se eu transmito valores, legado, etc. e tal, eu certamente vou ter um profissional mais alinhado com tudo isso. E o mundo corporativo, cabe a ele cobrar, não é? Eu fico intrigado como cresce o número de regras e de atributos de uma área chamada compliance para regular coisas que, a rigor, a empresa não precisava avisar nem regular. O sujeito deveria desembarcar nas organizações com esses valores prontos. Ele não precisava, a empresa não precisava avisá-lo que ele não pode ter uma atitude individualista, narcisista, etc. E tal. Mas isso acontece, não é? É uma pena. Edson, você falou que vai ficar decepcionado se não melhorar as virtudes humanas. Pois E a é, Meg trouxe uma questão interessante aqui, né? Uhum. Percebo que as pessoas estão muito intolerantes. Hoje presenciei 2 brigas no WhatsApp por causa discordavam de um medicamento. A Ok. violência doméstica dobrou. Será que a gente não está aprendendo nada? Por favor, explica isso. Provavelmente não. Você vê, no olho do furacão da crise, não é? Com tudo que a gente deveria aprender, dentro do furacão a gente já tem briga. Não é? Então não está aprendendo nada, não está significando nada, não está conseguindo reparar nada. Não é? É uma triste constatação. Eu vi cenas de supermercado outro dia. O sujeito subiu num dos checkouts do supermercado e gritou para todo mundo: parem de comprar coisas em quantidade. Vocês não estão pensando nas outras pessoas que não estão aqui e precisam comprar? Então, uma pegada egoísta. Ele quase foi linchado. As pessoas com os carrinhos lotados de papel higiênico, de álcool gel, de comida. Então, agora, isso é um traço, né? Desculpe se alguém pensa diferente, a gente tem uma pegada egoísta, o planeta tem caminhado para isso. Aqui Ainda mais no acolá, momento de sobrevivência, você pensa em pois é, você, né? pois é, as pessoas estão muito nessa pegada e nem é em razão da pandemia, a gente já observa esse movimento. Querem um exemplo? O trânsito de São Paulo. Você quer sair de uma garagem com o teu carro, você não consegue sequer entrar no fluxo, você fica parado na rampa, ninguém deixa. É uma questão de educação no trânsito, mas é uma questão também, que adianta eu não deixar esse sujeito entrar no fluxo? Eu vou ganhar quanto? 1,5 metro, 2 metros?
num Sim. trânsito caótico? Isso vai abreviar quanto a minha chegada em casa? Então, a régua, né, quando se fala do que a gente pode aprender, é olhar para isso e fazer uma meia-culpa mesmo. Não é? Eu tenho que sair disso de uma maneira diferente, né? Inclusive para o mundo corporativo, não é? Que é mais hermético, é mais cartesiano, é hierárquico, mesmo que não seja muito, acaba sendo, tem entrega, resultado. A gente precisa dessas virtudes mais e melhor no mundo corporativo. Sobre o mundo corporativo, eu tenho uma pergunta aqui, a Daniele Almeida colocou no chat. Como o RH deve abordar questões psicossomáticas dos funcionários nesse momento horrível? Pensou, envolve a liderança, o que faz? Né? Eu já tive uma experiência no mundo corporativo, tem anos, aliás, foi uma empresa pioneira que fez isso. E a proposta foi minha, tá? Às vezes, DR, feedback, não adianta mais. A sorte de problemas é tão grande, a psicodinâmica está tão consumida, tão prejudicada, está tão precária, que o que resta, ou você demite o time inteiro, o que gera um custo e todos os dissabores de recontratação, treinamento, etc. e tal, e há grandes chances de você contratar uma equipe com a mesma sorte de problemas da anterior, porque o ser humano é uma caixinha de surpresa, né? Eu indiquei terapia em grupo, tá? Então, entrevistar as pessoas, fazer focus group, customizar um assessment de caráter mais psicológico mesmo, tá? Há pessoas ali que talvez precisem de coaching, outras de mentoria e muitas, provavelmente, de psicoterapia. Né? No jargão clínico, existe um jargão que é engraçado, mas não é menos importante. Há pessoas que precisam de terapia e outras merecem. Tá? Então, isso parece brincadeira, mas a gente vê muitas pessoas descompensadas trabalhando. Elas têm carreira, fazem gestão de pessoas, decidem coisas, lidam com o budget da área, né? E é claro e notório que aquela pessoa tem uma descompensação. Refém dela mesma, refém do cenário, não importa o que seja, tá? Então, eu acho que depois disso tudo que a gente passou, vai ser inequívoco olhar para as pessoas e como elas vão sair prejudicadas da pandemia, né? Porque já tinham conteúdos a serem trabalhados e vão sair disso, talvez não tão bem, abrir fórum para essa possibilidade. Psicoterapia em grupo, eu sugeriria PB, chama-se Psicoterapia Breve, focada no problema daquele time, trata em alguns números determinados de sessão, foco naquilo. E depois a gente vê como é que isso tem desdobramento. Eu não vejo outra saída. Não dá mais para RH, para quem cuida de gente dentro das organizações, gestores, né, que não sejam de RH, tem time, fechar os olhos para a psicodinâmica das suas equipes. Isso tem que ser olhado. Não adianta só treinar, não adianta só fazer coaching, mentoria. E a gente tem que fazer um olhar agora para a saúde mental das pessoas. E de alguma forma, Edson, quando você fala isso, é bem complexo, porque é muita gente na empresa, às vezes é uma área, e a Daniele falou envolver o líder. Como o líder poderia ser envolvido, a liderança nisso? Porque às vezes ele é o problema também, né? Ele é o problema, exatamente. Acho que a gente tem que fazer uma radiografia, não é? Tem que fazer um levantamento de necessidades, mas não de uma competência, mas sim do comportamento das pessoas. Esse fórum tem que ser aberto. Ouvir muito equipes e líderes e disso tirar uma ação. Né? Qual que é a ação? É o líder? Então, tomar uma providência. É a equipe? É um membro da equipe? É algo superior àquele líder? É algo que é demandado de cima para baixo, que coloca todo mundo em pane? É um estilo gerencial da organização? Eu falo muito isso em liderança. Quando a gente aplica um exercício
em gestão do tempo também, que classifica o sujeito em gestão do tempo se ele é bombeiro, fora de foco, indeciso ou centralizador. Tá? Dá esses 4 resultados. Resultados ruins, horríveis. Né? Não tem nada bom nisso. E às vezes eu costumo comentar o seguinte, o meu resultado deu fora de foco. Mas eu tenho foco, mas alguém tira o meu foco. Ou é o gestor, ou é uma empresa que não vai para lugar nenhum. Ela não diz para mim o que eu tenho que fazer no mês, na semana, no semestre. Eu estou à deriva. É uma empresa que tem o hábito de ser bombeira. Então, o bombeiro, ele desce hierarquia abaixo. É um estilo gerencial. Vem do board, às vezes. Às vezes é localizado num líder específico. A empresa gosta de apagar incêndio, não gosta de fazer planejamento zero. O ano termina, começa um outro e as coisas vão ao sabor do mercado, ao sabor de ideias, do que é convencional, das práticas anteriores, mas não aponta para médio e longo prazo. As coisas vão acontecendo. Isso é um perigo, isso desenvolve doenças psicodinâmicas nocivas, guerra entre times, pessoas descontentes, desmotivadas, tudo a partir de uma coisa que não aconteceu. Um plano estratégico, uma direção, que as pessoas possam saber para onde vão, por que vão, com quem vão, o que tem que entregar, qual é o nível de qualidade, de perfeccionismo. Quando isso tudo é dito, falado e alinhado, claro que eu tenho mais serenidade, mais saúde mental para trabalhar. Não é? Legal. Eu faço uma comparação, por exemplo, com países em desenvolvimento e países plenamente desenvolvidos. Né? Então, você pega países que têm grana, moeda estável, zero desemprego, ações sociais incríveis, saúde incrível, educação incrível. Claro que esse sujeito tem um bem-estar emocional, psíquico, etc, etc, claro. etc. Não é? E em países como o nosso ainda, a gente tem esses furacões que atropelam a gente, as organizações, do bar, do boteco da esquina, grandes negócios, estão em completa ebulição o tempo inteiro. Isso se materializa na dinâmica das pessoas, umas com as outras. Né? É uma tensão permanente. Então, a gente está se encaminhando já para o horário. Se você quiser fazer um fechamento, dar umas dicas para nós, seria bastante útil, né? Legal. Eu diria para prestar mais atenção no convívio, não é? Lembrar mais das virtudes humanas, ter uma dica de leitura. Eu já li 2 ou 3 vezes. Chama-se O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Comte Sponville. Cada capítulo desse livro é dedicado a uma virtude humana. Leia, aproveite esse momento de confinamento, de isolamento e leia. E veja o quanto que isso pode fazer sentido para melhorar a psicodinâmica da tua família. As brigas, as discussões, as diferenças, como isso tende a baixar um pouco a bola. Ser mais parcimonioso, conversar mais, fazer mais contratos, não é? E deixar isso gravado de alguma maneira, né? Muito bem gravado, muito bem salvo num pendrive mental. Para quê? Para a retomada. Não é? Para a gente não esquecer que tudo isso aconteceu quando a gente botar o pé no escritório, na fábrica, na volta para o nosso trabalho, convívio com as pessoas que a gente, de alguma maneira, divide espaço, emoção, resultado, entrega, que não é uma coisa fácil de dividir. Tá? Que legal, que a gente aprenda alguma coisa, né? Alguma lição. Alguma lição, Então, Edson, obrigado. Na verdade, tudo depende de nós, né? Obrigado pela tua exposição, super esclarecedora. Né? Eu que e agradeço. Que fica uma lição para nós. A gente está terminando o ciclo de fortalecimento da mente justamente com isso, para retomar alguma virtude humana. Né? O livro é As Pequenas Virtudes. O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. André Comte Sponville, com S mudo. André Comte Sponville. E vale obrigar toda a família a ler o livro? O que você acha? A ler o livro. Cada um faz leitura de um capítulo por noite.
Tá, isso Deve é ter bom, uns 20 e poucos capítulos. É o tempo que a gente tem ainda de isolamento, que vai ser decretado mais 16 dias, me parece. Tá bom, isso está me cheirando uma seita, mas vamos lá. Então, pessoal, obrigado pela atenção. Todo A mundo que gente está aí, termina o ciclo obrigado. Fortalecimento da Mente, mas continua. Edson, mais uma vez, super obrigado pela contribuição. Eu que Até, agradeço a pessoal. você, Fábio, a todo mundo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.